Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no canal. E este daqui é mais um BIM Dia, né? Que é a série de vídeos no canal onde eu mostro a utilização da metodologia BIM aplicada a projetos. Bom, e hoje é um dos vídeos especiais, né? Porque para mim eu vou mostrar hoje um dos softwares que para mim é o software mais complexo que tem de modelagem, mas é também o software que eu mais gosto de trabalhar, faz parte ali da criação de maquetes eletrônicas, né? Onde a gente pode observar como a gente pode desenvolver um- uma maquete eletrônica, né? Ou um render realista, né? Então é o software, é um dos softwares que eu mais gosto de mexer, que é o 3D Studio Max. Bom, sem mais delongas, já vamos para dentro do 3D Studio Max. Bom, estou aqui, né, com o meu 3D Studio Max aberto. Esse daqui é um arquivo zerado, né, porque costuma demorar um pouco a abrir. É um software consideravelmente pesado, tá? E por que que eu quero mostrar, né? Então, a minha base que eu tenho de modelagem basicamente veio desse software, né? Onde a gente pode observar como que cada tipo de modelagem, né, vai influenciar. Por exemplo, nós temos como esse software, né, ele nos permite fazer modelagens orgânicas e não orgânicas, né? O que seria isso, né? Modelagem orgânica. Por exemplo, a criação de personagem, né? Realista para jogos e games, como também fazer personagem, por exemplo, os personagens da Pixar. Então, desde o começo, né? Esse software, ele, quando eu conheci, né? Ele fez, assim, é o que eu gostaria de aprender como um amante de desenho, né, um amante de modelagem gostaria de aprender, que é um software muito robusto e tem potencial gigantesco aí no mercado, né? Se você não conhece, a maioria dos filmes aí que você vê é, como se fosse o VFX, né, onde tem ali composições de cenas, são elaboradas aqui dentro do nosso Max, né? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui os conceitos e por que que é, eu estou apresentando ele justamente aqui no nosso BIM, né? É porque esse software é um software da Autodesk, né? Que possibilita a gente fazer uma implementação do Revit para dentro dele e assim a gente criar cenários aqui realistas, né? Bom, em questão de render, ele é próximo aí Twinmotion, né, que a maioria usa aí. Twinmotion, com toda certeza, para renderização é um software mais fácil assim de se mexer, né? Ele tem ali, comparado com o Max, ele é mais limitado, né? Limitado no sentido é, de aspectos assim que com o 3D Studio Max você consegue elaborar, né, projetos assim é, com mais controle, mais realismo, e também por isso, né, por essa liberdade que a gente tem de se trabalhar aqui, ele também se torna mais complexo. A forma de trabalhar aqui é como se fosse massinha, né, de modelar. A gente tem aqui várias geometrias iniciais, como a gente pode ver aqui, né, box, cone, esferas, né, geosfera, enfim. Antes de entrar aqui, é, mostrar básico aqui do programa, eu vou startar, né, o nosso Pomodoro. Então, entro aqui e primeiro Pomodoro. Vamos entrar aqui novamente. Bom, e o que é interessante, né? Então tá, olha só, como a gente vai fazer um box aqui, eu seleciono aqui a ferramenta, clico e arrasto. Nessa intenção do vídeo aqui, primeiramente é só mostrar a utilização, né? Então aqui nós vamos ter uma perspectiva, parte frontal, top e left, né? A gente pode aumentar, né, apertando aqui
o Alt e o W a gente aumenta a vista, a gente pode trocar também para vistas diferentes, né? Então, eu vou fazer aqui basicamente o que o Max, né, tem para nos oferecer. Bom, tem um conjunto de ferramentas aqui que faz a modificação. Por exemplo, eu posso chanfrar aqui os lados, que foi o que eu mostrei lá no videozinho da bomba, né? Como que aqueles efeitos, por que que o efeito de quina, né, quebrar esse efeito de quina faz sentido para mim, né? E para alguns ainda não conseguiram entender, né? Aqui eu vou aumentar para 3 segmentos aqui. E o que esses 3 segmentos aqui faz com a minha box? Olha só, toda vez que eu faço uma curva, isso serve também para o Revit, tá? A gente acaba criando mais faces, né? Então, se a gente tem aqui um desenho, por exemplo, um desenho aqui simples, né? Deixa eu só ver aqui se esse daqui vai ser o suficiente. Um slide aqui, ó, por exemplo, ó. Se eu tenho aqui uma geometria com 6 lados, né? Eu tenho esse formato aqui. Se eu fizer uma extrusão dele, eu posso vir aqui, faço uma extrusão, aumentando aqui a extrusão, a gente tem nosso elemento, né? Então, o que seria um objeto, né, com circunferências, né? O porquê que isso aqui, né, vai fazer diferença, entender isso aqui faz diferença na criação de modelos. Olha só, quando eu colocar aqui, por exemplo, um objeto com 24, só para ter mais lados aqui, eu acabo criando uma circunferência, né? Então, desta forma, eu vou ter lá uma extrusão. Deixa eu colocar aqui um comando de extrusão. Justamente isso aqui que torna o 3D Studio Max, né, mais complexo, né? Por quê? Porque ele tem vários modificadores aqui que eu posso dar N's, fazer com que tenha várias modificações, né? Enfim, então, por exemplo, se eu olhar aqui para a parte geométrica, a gente vai ter então os desenhos dele aqui. Eu vou aumentar só esse daqui, ó, e posso, por exemplo, colocar um outro modificador no tipo taper, né, por exemplo, e a gente pode fazer aqui, aumentar a base, diminuir a base, né, fazer com que esses objetos tenham um novo formato, né? E aqui, por exemplo, né, nesse daqui, a gente pode observar que cada face, né, é representada, né? Então, isso daqui influencia também no peso dos arquivos de modelagem do Revit. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma circunferência, nada mais é do que a gente está criando faces. Eu vou mostrar lá na nossa bomba, que eu já mostrei como criar aqui. Eu vou mostrar esse recurso, tá? O porquê desse motivo, né, da gente ter esse peso atrelado aos objetos, né? Então, cada face desses objetos vão ter um peso significativo, tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado ali ao desenvolver esse tipo aqui de quinas, né? Transformar lá no Revit as quinas que são vivas para ter uma renderização realista. De fato, eu gosto dos modelos mais realistas dentro do Revit, mas não seria o correto para a metodologia BIM. Por quê? Porque nisso a gente consome mais recursos, tá? E outro fato que é interessantíssimo aqui dentro do Revit, dentro do 3D Studio Max, é a possibilidade de fazer animações. E deixa eu só adicionar um outro modificador chamado Blend aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Esse daqui mesmo. Eu posso fazer uma ondulação, né? Olha só, eu posso transformar isso daqui numa animação, fazer uma animação básica aqui, tá? Só para a gente entender os conceitos aqui, por que ele é usado também para fazer animações aí de filmes, né? Depois procurem, tá? Os filmes que são feitos, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, né? Com o nível de capacidade que tem o 3D Studio Max, tá? Filmes grandes são usados aí para poder desenvolver isso dentro do 3D Studio Max. Bom, vou ativar a Auto Key, que significa que essa barra vermelha que eu tenho aqui embaixo, que é a minha linha do tempo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, em 10. Vou fazer uma modificação no ângulo aqui, tá? Então, fiz a primeira modificação, vou colocar aqui 180, por exemplo, né?
Vou fazer mais uma modificação no 20. Estou voltando aqui, né? Espera aí, deixa eu só... Porque eu quero fazer ele pular, né? Então eu vou ter que movimentar essa parte aqui para o outro lado. Aqui tem uma direção, né? Posso girar o meu elemento, tá? Aqui, por exemplo. Vamos girar ele um pouco mais aqui. E voltar para o outro lado também, né? Posso fazer aqui, girando aqui para o outro lado. Vou movimentar aqui de novo. Aí ele está criando para mim umas chaves aqui embaixo, tá? E assim ele está criando chaves aqui de animações, tá? Então, basicamente, posso mudar também o taper aqui, né? Deixa eu diminuir também a questão da altura, por exemplo. Vou aumentar, né? Fique mais interessante. Então, toda a modificação que eu estou fazendo aqui, ele já está sendo quantificada, tá? Tá mudando aqui para mim na animação. Então, esse processo faz com que a gente tenha aqui mudanças na geometria e está criando para mim uma animação. Bom, eu não vou fazer todas as animações. Vou fechar aqui a minha AutoKey e vou dar um play. Ó. Então, quando voltar, a gente já tem ali o movimento, né, feito aqui das minhas peças, né? Tá um pouco rápido, né? Porque a gente tem aqui a questão do tempo. Eu poderia estar esticando isso daqui, aumentando aqui, por exemplo, a distância entre os pontos aqui da key, né? Onde eu tenho ali as modificações. E assim, o meu objeto vai fazer as transformações um pouco mais devagar. Então, esse aqui seria a questão do frame, né? Então, cada frame a gente vai ter ali sua animação sendo feita, né? Então, veja só, para quem gosta de animação e modelagem, o 3D Studio Max, ele é de fato uma ferramenta assim muito, mas muito importante, né? Bom, a intenção não é mostrar, né, basicamente isso, não é mostrar sobre as animações, e sim essa parte de composição com o 3D Studio Max ligado, né, ao Revit, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com o Revit aberto e olha só, esse aqui foi um projeto que eu fiz de um chalé, né? Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui. Esse chalé aqui eu peguei, né, um terreno, tem então um terreno aqui já está sendo feito, e eu então estou fazendo aqui a junção com o vínculo de Revit. Eu tenho aqui o meu modelo, tá? E então fiz aqui a construção desse chalé, vai ter uma replicação deles aqui dentro desse terreno, né? E eu gostaria de mostrar para o meu cliente algo mais trabalhado, né? Então, poderia trabalhar aqui o render. Olha só, vou dar um RR aqui e vamos fazer um render de rascunho, só porque eu estou com muita coisa aberta aqui, eu não quero que trave, tá? Então, vou fazer uma região de recorte aqui. Poderia estar utilizando também um render de câmera, sim. Mas olha só para que vocês entendam o conceito, né, de render, né, no Revit com o render lá do 3D Studio Max. Vocês vão entender a diferença que é a gente poder ter o controle de materiais, tá? E por isso que aqui eu sempre falo, né, da questão dos materiais. Bom, renderizei aqui com rascunho, né, bem rapidinho. Então, fiz aqui, beleza. Tenho aqui mais ou menos uma noção, né? E é isso aqui, a gente consegue mostrar para o nosso cliente essa questão, né, da adaptação do nosso projeto, tornar o nosso projeto algo mais palpável, né, mais real. Bom, esse daqui é o motor de render nativo do Revit, né? Tem como você usar um plugin para você transformar o Revit aí com o plugin do V-Ray, né? Para poder fazer a renderização mais realista, mas ainda assim fica devendo, tá? O Revit ele é um software aqui de projeto, né? Ele não é um software voltado para renderização. Então, quando a gente faz aqueles telhados, né, com todas as telhas aqui, você está acrescentando o peso que eu mostrei ali das faces, né, dos objetos quando tem ali a quebra da quina. Cada quina vai ter ali
a sua polyline, né, envolvendo ali a transformação. Então, isso ocorre também no software Revit, né, para fazer a modelagem. Então, aqui, quanto menos quinas arredondadas a gente tiver, melhor vai ser o seu modelo. O seu modelo vai estar com uma renderização, né, com um aspecto ali quadrado, mas é o que faz com que o nosso objeto tenha um menor peso, tá? Então tá, aí o que eu quero renderizar, mas Samuel, eu quero trabalhar uma maquete eletrônica, quero entregar algo mais realista para o meu cliente. Então, aqui no Revit nós temos essa opção aqui, fluxo de trabalho e suítes, tá vendo? Onde a gente pode fazer o vínculo do nosso arquivo com o 3D Studio Max, por exemplo, que é o que está aqui, ó. Então, a partir desse arquivo, eu posso fazer uma renderização externa ou interna, né? Isso aqui vai mudar alguns parâmetros lá dentro do Revit, do 3D Studio Max, que é em relação à iluminação que a gente vai estar utilizando. Aqui eu posso então colocar render externo mesmo. Vou ter aqui essa caixinha, né, onde eu posso selecionar aqui, ó, renderização externa, enviar a cena externas do 3D ao 3D Studio Max, né, para criar renderizações e animações com alto detalhe, para visualizar ou modificar as configurações do fluxo de trabalho. Antes de executá-lo, clique em configurar. Aqui embaixo você pode configurar o que será levado, né? Você quer levar as luzes, as câmeras, o sistema de luz natural, que de certa forma você não está vendo aqui, mas eu vou mostrar que você, ao levar o modelo, aqui dentro desse modelo a gente vai ter um sistema de luz natural, por isso que você está enxergando aqui, e quando você ativa as sombras, você consegue enxergar essas sombras. Então tem um sistema de luz natural, meio que invisível aqui, mostrando para você isso, tá? Então, basicamente, ao entrar nessa ferramenta, nós podemos exportar o nosso modelo. Pode exportar por aqui também, tá? Pelo 3D aqui. É um VFX, só que a vantagem de você fazer por esse renderização aqui é que o nosso modelo vai ter um vínculo, ou seja, toda modificação que eu faço nesse arquivo, eu posso reexportar para dentro do 3D Studio Max e ele será atualizado. Então tem essa vantagem também, né? Então, depois de fazer isso, nós podemos então exportar o nosso modelo aqui para dentro aqui. A gente escolhe essa segunda, vou executar, né? E aí vai aparecer uma tabela, né? Uma nova aba para a gente poder escolher uma nova cena ou as cenas atual, as cenas existentes ou sessão ativa, né? Eu estou com duas sessões ativas aqui, então eu poderia escolher a sessão ativa que vai aparecer esse mesmo projeto e ele será aqui atualizado. Eu posso atualizar, posso remover o que está lá e substituir, ou então eu posso manter ao anexo, né? Aqui eu vou cancelar porque eu já estou com o meu projeto em aberto, tá? Vou abrir ele aqui e temos então a cena que foi desenvolvida, a mesma cena que eu tenho lá. Porém, o que eu fiz aqui foi atribuir um recurso de colocar aqui vegetação. Então isso daqui é um plugin onde a gente pode fazer aqui as vegetações, né? Eu acrescentei, né, o mesmo modelo, eu só mudei aqui a importância, né, de ter lá configurados os modelos dentro do Revit, é justamente essa daqui, ó. Eu vou abrir aqui a lista de materiais. Deixa eu só esperar um pouco ela abrir aqui, né? Porque pode ser que pelos arquivos que eu estou com ele aberto aqui, muito tempo, né? Ele tem aí o peso, tá? Tô com essa vista aqui que demora também, deixa eu tirar. Então, os materiais que eu tenho lá do 3D Studio Max, lá do Revit, eu posso simplesmente selecionar aqui com essa ferramenta de pick e posso selecionar aqui o telhado, ó. Então, já vem a mesma configuração, tá? Do material que eu tenho lá do Revit, ó. Esse material aqui é o material que vem lá do Revit interno. O que eu fiz foi colocar na parte externa dele aqui um material do 3D Studio Max, onde eu já configurei a iluminação, o brilho que eu quero da madeira, né? Peguei aqui um estilo, né? Uma imagem aqui da madeira. Deixa eu abrir aqui, ó, um mapa, né? Com a madeira que eu quero fazer a renderização dela. E aqui então eu coloquei nesse material do Revit. O nome que está aqui é exatamente o nome que
que está dentro do lado do Revit. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para dentro do Revit. Eu não vou conseguir fazer porque eu tô aqui com um vínculo aberto, né? Mas deixa eu ver se eu consigo observar aqui, ó. Editar a estrutura. Estrutura que está como telhado. Olha só, estrutura interna, ó, cereja. Esse aqui é o material que está interno, tá? É o material que está aqui do lado interno do meu chalé. Então veja que eu não tenho aqui uma estrutura interna, nem nada disso, para mostrar para o meu cliente, né? Eu quero só fazer uma renderização rápida, né? Entregar um trabalho ali e ter mais tempo de vida, né? A verdade é essa. Então, olha só, coloquei aqui algumas iluminações, né? Pendurando aqui, fiz mesmo a modelagem de uma linha, por exemplo, aqui, para imitar um fio, né? E coloquei umas lâmpadas aqui para poder dar um estilo também. Tá tudo madeirado, né? Porque era só um render de fachada, não estava querendo mostrar interno ainda. É por isso que eu coloquei. Coloquei umas luzes que eu tenho aqui do V-Ray. Aqui do lado aqui eu tenho o V-Ray Plan Light, né? A gente pode colocar luzes. Então eu coloquei para simular como se fosse uma fita de LED aqui nessa região, embaixo aqui do chalé, né? Para dar um efeito. E assim a gente pode estar trabalhando a renderização. Olha só, na renderização eu tenho vários recursos, né? Por isso que eu falo que aqui o 3D Studio Max é um software mais complexo de mexer, onde a gente pode fazer simulações de chuva, a gente pode fazer... Aqui, ó, eu estou utilizando um plugin, ou não tá, né? Não estou ainda com um plugin aqui. Mas tem um plugin, por exemplo, que a gente pode fazer fogo, né? A gente pode, apesar de que aqui no próprio Max a gente já tem aqui alguns forces, né? Que a gente pode fazer, simular a gravidade, né? Para, por exemplo, mostrar para onde que vai correr a água, né? Enfim, pode simular vento e com esses motores aqui a gente consegue simular utilizando as partículas. Deixa eu só pegar aqui. Partículas dinâmicas aqui, por exemplo. A gente pode... defletores, né? Ou seja, onde vai rebater. Posso colocar aqui o chão vai rebater essa água e ele vai simular ali os respingos. Então, com isso a gente pode ter uma renderização. Enfim, ele é bem complexo mesmo de se trabalhar, né? Nesse sentido, proporciona também para a gente vários mecanismos que o próprio Revit jamais teria, né? Então, por isso que aqui a gente pode trabalhar com vários recursos, mas ele é complexo porque tem muitos botões, né? Esses aqui que tá mostrando é porque eu retirei alguns, mas eles estão aqui dentro, tá? Cada aba dessa aqui tem simulações, né? Formas de mexer, né? Botões diferentes, né? E aqui também no configuração do render, eu estou trabalhando aqui com o V-Ray, né? Um motor de render que eu escolhi. Deixa eu abrir aqui a configuração do render. Eu estou trabalhando aqui com o motor de render V-Ray e está pesando um pouco, tá? Deixa eu ter que tirar alguns projetos aqui que estão em andamento. Então, nessa tela aqui é que eu faço a configuração, por exemplo, do motor de render, que eu falo, por exemplo, aqui tem o motor de render mais novo, digamos assim, né? Alguns usam o Corona, mas aqui eu estou usando o V-Ray 6, né? Posso fazer por GPU, mas como eu não trabalho com uma placa de vídeo, estou trabalhando com esse normal mesmo, tá? Não faço render por GPU, não. Também tem aqui o Arnold e também tem o Skyline, que é um padrãozinho que vem já com o próprio 3D Studio Max, tá? Então o V-Ray, ele para mim é um software melhor que ele. Eu consigo fazer uma renderização mais rápida e também eu consigo controlar melhor a luz, tá? Nas questões. O que por exemplo, a diferença grande, né, que temos lá é porque a gente vai ter que entender um pouco mais sobre como funciona a câmera, como que é captado a luz dentro da câmera, né? Quais são as luzes, por exemplo, GI, que é Global Illumination, que a gente pode
utilizar aqui, por exemplo, em piscinas, caustic, né, que dá aqueles efeitos assim de brilho dentro da água, né? Então aqui a gente consegue simular isso. Nós conseguimos aqui dentro, né? E por aqui mesmo no environment, a gente tem aqui o GI. A gente controla a oclusão dos materiais, e essas oclusões são pequenas sombras ali de relevos, né, que vai ter. Imagina só que a gente tem aqui esses encontros aqui e vai aparecer uma pequena sombra, né, nos relevos que eu tenho aqui da madeira, por exemplo, e ela consegue então simular perfeitamente o material que eu tenho aqui. A gente consegue fazer uma extrusão da pedra, né, fazer com que ela tenha ali uma definição melhor. Enfim, a gente consegue controlar muito bem os materiais. Bom, e eu vou mostrar aqui para você como que ficou. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui a câmera, tá? Apertei o C aqui para entrar na câmera, vou selecionar os parâmetros aqui da câmera, e olha só, eu consigo simular uma câmera, por exemplo, da Canon, né? Se eu não me engano aqui eu usei 35mm, deixa eu selecionar de novo. Uma câmera com 35mm, que é a que eu tenho. Estou usando 36 aqui, ó, 35mm, tá? Que é a câmera que eu tenho, que eu uso para gravar, tá? Então, com essas informações, a gente tem aqui, ó, todas as mesmas configurações que eu teria na minha Canon. E com isso a gente consegue simular real, né? De fato real, a câmera aqui. Como, por exemplo, a abertura de lente. Quanto tempo vai ficar essa exposição, né? Aqui 1 para 125 segundos, né? Esse fator aqui, por exemplo, ele mede ali se eu tenho um dia mais ensolarado, né? Você pode tirar uma foto do seu celular, você vai ver que na imagem que você tirou, quando você entra lá no detalhe dela, vai estar essas especificações, como o fator, ou seja, eu posso ir no local da onde eu quero implantar a minha obra, eu faço uma foto de lá, e com aquelas mesmas características que eu tirei ali no celular, os mesmos valores, eu posso aplicar aqui, ó, no fator, né, nesse F aqui dividido, né? Coloco o milímetro para posicionar, e também aqui eu posso estar trabalhando, né, tanto como um ISO da câmera, posso colocar manual, um ISO muito grande, tá? O ideal é que ele tenha ali ISOs menor que 100, né, para que a gente não perca detalhes de sombreamento na imagem. Então tudo isso aqui, quem mexe com foto provavelmente vai entender melhor. Mas enfim, então é um programa bem complexo que a gente consegue simular de fato aqui o que a gente vê na vida real, né? Ou seja, o flash também da câmera vai influenciar. E também, como eu fiz um ambiente aqui noturno, eu coloquei um HDR, que são imagens, tá? Reais, que a gente faz para poder... essas imagens, ela tem uma referência de iluminação real, tá? Então eu tenho um banco de materiais que eu já tenho o costume de utilizar. Para essa cena aqui, deixa eu ver se eu configurei aqui uma luz. Foi essa daqui. Eu configurei então essa imagem aqui real, tá? Tenho vários HDRs aqui. Eu posso então fazer o reflexo, né? Vai refletir, por exemplo, aqui no vidro. Enfim. Então, como que seria uma imagem, né, gerada aqui pelo 3D Studio Max? E temos aí, então, o renderzinho aqui que eu fiz, tá? Dessa aplicação utilização do 3D Studio Max com o próprio Revit, né? Então eu trouxe o modelo lá do Revit aqui para dentro e simplesmente apliquei o material de fora, material de dentro, e acrescentei os modelos aqui. Fiz um modelo de luminária com uma madeira rachada, né? Então, para poder dar algum sentido a isso daqui. O Pomodoro acaba de terminar. Deixa eu dar um start aqui no Pomodoro para a gente ter um tempo de pausa. Mas eu vou iniciar um outro Pomodoro, tá? Para mostrar para vocês como que a gente faz isso, né?
Vou tentar fazer algo aqui e a câmera também, que o meu PC não trave, né? Vai ser um vídeo mais longo mesmo, mas eu quero testar isso daí. Acho que vocês também vão gostar, tá? Então, olha só, eu consigo simular de fato, né, a iluminação rebatendo, né? A iluminação aqui eu coloquei um Lens Effect, né? Aqui eu posso fazer com que ela tenha um brilho, tá? Nessa iluminação. Ele ganha aqui para mim, ó, a luz rebatendo lá, como se a câmera tivesse tendo ali o flare, né? Aqui os raiozinhos, né? Que eu posso controlar, tá? Então tudo isso daqui, essa parte da grama foi um plugin, né? Que eu estou utilizando aqui para poder desenvolver. E graças a esse plugin aqui eu fui hackeado. é, que é esse plugin aqui, tá? Da E2 Software, que seria Forest. Esse plugin é excelente, dá pra gente fazer movimentações, dá pra gente fazer florestas inteiras, tá? Mapeadas com esse plugin. Tô usando a parte free dele, é óbvio, né? Que como eu não trabalho muito com ele, não faria não seria algo que eu trabalharia direto, né? Mas, por exemplo, aqui ele permite a gente criar diversos presets, né? Aqui tem várias na livraria dele aqui. A gente tem várias apresentações de tipos de coisas que eu posso utilizar. é, Então, assim, como estou usando a versão gratuita dele, não posso usar todas, né? Mas tem aqui várias famílias várias tipos de florestas que a gente pode utilizar. Por exemplo, gramas aqui 3D. A gente pode utilizar aqui, ó, gramas em 3D, né? Não é o caso que eu estou utilizando. Tem árvores aqui também. Então, enfim, aqui o 3D Studio Max ele nos dá, né, boa parte da integração com a renderização. Então, o Revit ele é bom, sim, é um software bom, né? Mas é um software que ele deveria ser somente para a gente estar trabalhando com modelagem paramétrica e não renderização. Então, o pessoal costuma utilizar ele para renderizar, por mais que ele entrega ali um material básico, né, que já passaria, né? Ele não é um software específico. É o mesmo caso de se comparar com o AutoCAD, né? O AutoCAD ele é bom para o que ele se presta a fazer, né? Então o CAD ele é um software de desenho, né? E não desenho paramétrico, onde a gente vai ter informações que o Revit nos dá. Por exemplo, aqui, se eu clico aqui na parede, eu não tenho as informações de conjunto da parede. Então, o 3D Studio Max é um software específico para modelagem, né? Não tem nada a ver com as especificações que ele pretende resolver. O problema dele que ele pretende salvar, né? Resolver é de fato produzir animações, renderizações realistas, modelagens mais robustas, né? Algo que não é a proposta do Revit, tá? Então, cada software deve ser usado para cada utilização, né? E mesmo comparando com softwares igual o Photoshop, que é um software que eu também mexo, o Illustrator, este daqui é o software mais complexo, né? Alinhando esse software aqui com o After Effects, que é da Adobe, né? A gente pode também fazer ali a parte de VFX, animações de logo, que é igual a logo que eu coloco aqui no canal, né? Foi uma animação que eu fiz, acrescentando os sons, é óbvio, né? Mas, por exemplo, eu fiz aquela logo no Illustrator, né? E transformei ela no After Effects, colocando ali os elementos que eu gostaria de colocar. E lá no Premiere eu faço a junção do áudio com a imagem trabalhada, né? Aqui já acabou o tempo da nossa pausa, né? Vou iniciar então mais um Pomodoro aqui.
mostrando agora de fato como a gente vai chegar num resultado aqui com a nossa bomba. Então eu vou fechar, tá, esse software aqui para não ficar muita coisa aberta e a gente poder mexer, tá? Porque senão vou fechar aqui também um projeto que eu estava trabalhando. Não vou salvar e vou pegar a nossa bomba, né? E assim eu vou deixar somente o arquivo aqui que mostrei a animação para a gente poder brincar um pouco aqui com o 3D Studio Max e o Revit, né? Então, só esperar aqui fechar esse arquivo para que não tenha um peso, tá? Bom, acabou de fechar. E aí sim, então vamos levar a bomba que eu tenho aqui lá para dentro do 3D Studio Max. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no Rzão, fluxo de trabalho, vou fazer um render externo, executa. Eu vou pegar a cena que está em sessão ativa, que é justamente o arquivo que eu tenho aqui. Vou atualizar e vamos continuar. O Revit então vai passar as informações que eu tenho aqui do modelo para dentro lá do 3D Studio Max. Pronto, já está piscando aqui. Temos aí, né, a nossa bomba já dentro do 3D Studio Max, tá vendo? Então, essa junção funciona perfeitamente aqui, né? Então, veja só, por que que a gente tem isso, né? Por que que a gente tem essa ligação? Porque justamente o Revit não foi feito para a gente ficar fazendo renderizações lá. Apesar de todas as renderizações que eu tenho aí do meu curso, né, da parte de incêndio, foram feitas lá no Revit, tá? Porque eu não quero entregar algo enganoso para você, né? Eu configurei todos os materiais lá dentro do Revit para que vocês possam utilizar, né? Então, é... mas não é o ideal, tá? O ideal é que essa bomba aqui, por exemplo, tivesse mais simples possível lá dentro do Revit, por conta dos pesos. E olha só, lembra que eu falei do sistema de iluminação? O sistema de iluminação é esse daqui, que a gente está observando. Esse daqui é a ferramenta que indica a posição do Sol, tá? A direção onde vai ser simulado o Sol. Eu vou deletar, porque eu não vou estar utilizando. Pode observar que sumiu já aqui né, deixa eu voltar, né, primeiro para mostrar, que eu esqueço de mostrar. Norte, sul, leste, oeste. Essa rosa dos ventos é a ligação que eu tenho com a insolação que eu tenho aqui. Então vou deletar, some ela. Eu tenho aqui também uma câmera já, que é o ângulo da câmera lá dentro do Revit. Tá? Então eu tenho aqui um ângulo da câmera, vou colocar em perspectiva e vou deletar essa câmera aqui, porque ela não é uma câmera. Olha só, ela tem uma câmera que vem comum, né, do 3D Studio Max mesmo, mas aqui a gente pode configurar se ela é de 35mm, enfim. Só que eu prefiro usar uma câmera física. Vou deletar ela também. Bom, mas está muito branco, né? Deixa eu tirar aqui a grade, apertando o G. Temos aqui a bomba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma renderização aqui já com a própria bomba. Ou acho melhor, vamos fazer o seguinte. Antes de começar a parte de renderização, porque costuma travar, eu vou mostrar para vocês a questão do geometria, tá? A geometria, olha só como que ela vem. Ela vem uma geometria aqui chamada de mesh, né? Tem polígono e tem mesh. Essas geometrias triangulares aqui, ó, ela está tentando fazer o círculo, né? Acompanhar a circunferência. Ele faz aqui vários 4 pontos, né? Normalmente são faces de 4 pontos. O que seria essas faces de 4 pontos? Cada um desses aqui é uma face, tá? E aqui no 3D Studio Max, quanto mais faces você vai colocando, mais pesado vai ficando, e é o que acontece lá dentro do Revit. Olha só, para fazer esse modelo, lógico que aqui ele teve uma conversão, tá? Não é bem isso que ocorre lá, mas olha o tanto de face que foi criada no meu modelo, só por eu ter colocado essa parte, né, que seria quadrada, só por eu ter colocado esse chanfrado arredondado, né? Coisas que aqui eu conseguiria eliminar no 3D Studio Max, por exemplo, fazendo aqui um cilindro, por exemplo, aqui.
né? E eu posso tirar essa quantidade de faces que eu tenho aqui, ó, 5 aqui. Com 18 eu já tenho uma circunferência mais parecida com essa. Então eu poderia ter um tubo aqui simplesmente girando, né? Por exemplo, aqui nesse sentido. Vou colocar aqui 90 graus, que seria mais fácil, né? Aí eu teria que como aumentar o raio dela aqui e o comprimento. Então, eu teria o mesmo processo aqui de criação. Veja que aqui é até mais fácil de fazer, né? Porque aqui a gente trabalha com modelagem. E olha só, para eu fazer um chanfro, alguma coisa desse tipo aqui, posso usar um recurso chamado chanfer aqui. Eu tenho aqui. E olha lá, já chanfrou aqui, só que eu não quero que ele tenha esse formato, né? Então eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Aqui é uma modelagem orgânica, seria assim, sem a gente ter esse controle todo que teria da face, tá? Sem uma medida, é só para que a gente tenha ali uma melhor informação. Não precisaria fazer de tudo aqui. Posso colocar aqui, selecionando uma face, vou colocar, transformar ele aqui em Edit Poly, e aqui eu só vou colocar na face. Eu não quero que aumente a quantidade de linhas, né? Porque olha só como que tá ficando. Tá fazendo chanfros também nas linhas internas do meu modelo. Eu quero só na face dele. Então, selecionando aqui, eu tenho só na face. Então eu posso vir aqui agora, como que já está aqui, eu vou reduzir para 3 aqui no máximo. Até muito. Então a gente coloca aqui mais 2 aqui, para ter uma polilinha aqui melhor. E olha lá, o resultado é esse. Tá vendo que ele tá ainda facelado, né? Isso aqui significa que eu tenho que aumentar a quantidade de vértices que eu tenho aqui, né? de sentido ali das linhas, né? Então aumento aqui 50, por exemplo, ó, e eu vou ter quantas faces mais eu tiver, mais peso eu tenho, mas olha lá. Ficou exatamente o que não está ocorrendo aqui, ó. A gente tem esses faces aqui hexagonais, assim, né? Fazendo quinas, né? Então, essa é a dica, né, que eu teria para vocês em relação à modelagem, tá? Quanto mais você for fazendo linhas, né, divisões ali no seu modelo, você precisa pensar na questão disso por questões de peso. Isso aumenta muito o peso, tá? Então, era basicamente para entender esse conceito da modelagem. Olha só como que ele vem aqui, ó. Faces triangulares também é um problema de renderização. Faces triangulares não são uma boa tática, tá? Normalmente a gente faz os objetos ficarem mais quadrados, né? Por exemplo, aqui eu poderia usar esse de Table Poly só para a gente fazer aqui a tampa. Olha só, poderia fazer uma tampa nessa configuração aqui. Vocês podem observar que com o mesmo tipo de objeto primário, a gente pode construir outros objetos. Ó. Aqui, por exemplo, posso chanfrar aqui, né? Fazer um extrude, uma extrusão. Vou finalizar a primeira inserção. E aumentar aqui a extrusão. E aí sim a gente trabalha para que ele fique ali com as faces deles ali, né? Mas pelo menos ele quebraria, olha só, eu tenho exatamente um quadrado, né? Um quadrado não, 4 vértices, né? A gente tem esses 4 aqui pontos, ó, que são os vértices do meu objeto. Então, quando eu tenho objetos assim, eu tenho triângulos, né? Que fazem a minha modelagem, a minha renderização também não ficar uma renderização real, tá? São só dicas mesmo, tá? Não tenho intenção aqui de só a intenção de mostrar como que de fato a modelagem importa, né? Enfim, então, olha só. O que eu vou fazer agora? Bom, aproveitando que a gente está trabalhando aqui com o Max, eu vou fazer uma animação, tá? Vou ativar aqui o Alt Key, chaves automáticas, né? E o que seria essas chaves automáticas? Olha só, eu vou colocar aqui no 100.
Posso colocar antes, mas eu vou colocar aqui no 100 só para a gente observar. Da forma que tá... Deixa eu desativar primeiro, né? Da forma que tá aqui meu modelo, olha só, tem que ser reset point. Isso aqui significa que ele está vinculado, tá, com o meu objeto lá do Revit. Então, se eu faço alteração lá no Revit, ele passaria para cá. Só que eu não quero isso. Eu quero que meu objeto agora eu tenha a liberdade de fazer movimentos com ele, tá? Para não ter esse reset aqui. Para isso, eu poderia colapsar o meu elemento vindo aqui e eu posso colapsar. Assim, ele se transformou em um objeto do próprio 3D Studio Max. Vou voltar aqui novamente, que eu quero ele aqui como ponto mesmo. Não tenho intenção, não vou precisar de fazer isso, tá? E aí sim, no ideal seria, porque eu quero colapsar algumas imagens, vou colapsar só o que eu preciso. Esse daqui, por exemplo, eu queria que ele ficasse unido. E a gente viu lá no Max, no Revit, que a gente não conseguiu, né? Então aqui eu consigo, ó, unir. Ele já uniu aqui os dois elementos, tá? Vou colapsar aqui os parafusos também. Colapsar ele aqui e aqui também. Então vou fazer assim, ele vai ficar junto, né? E aqui também vou mostrar para vocês na animação que a gente vai fazer só esse conceito aqui, esse conceito de por que que a gente não precisa fazer interno, né? Se a gente fosse fazer isso daqui, precisa. A animação em si, aqui dentro do 3D Studio Max, se a gente for trabalhar, então por isso que a gente desde o começo precisa pensar, vai ser só para imagem? Se for só para imagem, a gente pode fazer da forma que está aqui. Se for para modelagem, se for para uma animação, a gente vai precisar pensar numa estratégia. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma animação, agora sim eu vou ativar o Key aqui e vou movimentar, vou deixar, peraí, vou ativar, né, para essas famílias que eu tenho aqui, ó, para todas essas famílias aqui que eu tenho selecionadas, eu vou colocar uma, vou setar uma key aqui, ó. Então setou, aqui no 100 tem um botãozinho já criado ali, tá? Então isso vai fazer com que a minha animação já finalize com esse objeto montado. Então o que eu quero aqui no início? No início, essas famílias elas estarão afastadas. Eu vou afastar essa daqui para aqui. Esse aqui vou afastar aqui. Essa daqui vai vir de cima. Ó, vou subir aqui em Z. Ah lá, faltou uma outra, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. Colapsar. Não vou colapsar não, só para não perder ali a... Vou subir elas juntas aqui. Aqui. Essa daqui vai vir pela frente. Esses aqui, parafusos, eles vão vir dessa posição da frente também. A bomba pode vir nesse sentido aqui e para cima. Veja que eu estou desmontando o meu objeto, né? Basicamente. Mas, Samuel, para que isso? Olha só, eu tenho meus objetos aqui, vou finalizar minhas keys. Olha só, eu posso agora rodar uma animação, aqui ó, um play, só para ver como que está funcionando, ó. Os objetos vão se aproximar e temos aqui a bomba montada, ó. Então é assim que a gente vê aqui. Tem outros passos, né? Tem como a gente fazer stop motion, para poder... É um conceito de animação que a gente vai fazendo imagem por imagem, mas aqui no próprio 3D Studio Max a gente pode renderizar, né, uma animação desta forma. Então rapidamente eu fiz aqui uma animação. E aí por que que eu falo que para conceitos de animação a gente precisa ter um detalhamento maior, né, das ferramentas? Porque olha só, aqui interno teria que ter, né, a bomba sendo montada e tal. Aqui no encaixe final teria que ter a abertura ali, ó, da minha bomba, né? Ali, ó, o encaixe ali com essa parte da tubulação. Os parafusos, né? Teria que ter o complemento dele aqui para indicar o que é parafuso e tal. Mas enfim, outra coisa, né? A gente tem que espaçar também esses modelos. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no final eu quero que quem chega primeiro seria a bomba aqui.
E como que eu vou fazer isso, né? Vou selecionar tudo. Aqui eu tenho aqui os meus elementos, ó. A minha bomba, ela começa aqui. Eu vou falar então que nos 10 minutos aqui, ele já vai estar mais montada, né? Digamos assim. Então ela já vai começar em tempo diferente. Depois vai ser essa peça aqui que vai encaixar depois dos 10, aqui uns 15. Só pra gente ter uma diferença no tempo ali. Uns 15 minutos. Então, aqui, depois desses 15 minutos, e aqui já vai ter encaixado... Na verdade, eu tenho que fazer o contrário, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. A minha bomba vai estar finalizada com 10 minutos ali, ó. Ela já vai estar encaixada. Esse ponto aqui, essas famílias aqui, vai estar encaixada com 15 minutos ali. Então, olha o que vai acontecer. Ó, já vem primeiro a bomba, depois vem aquela parte de cima. Com 20 minutos, eu quero que esses parafusos que eu tenho aqui na parte de trás encaixem aqui com uns 23, pode ser. Com 23 aqui, ó, arrasto ele para trás aqui. Com 23 ele vai estar encaixado. Essa parte da frente, com 25, ele encaixa ali, ó. E aí, com metade do tempo aqui, mais ou menos, essa parte do parafuso vai encaixar ali. Com 30, vou colocar um pouco mais espaçado, esse tubo aqui vai encaixar aqui. E a tampa encaixa aqui com 35. Com 35. Né? Então, temos lá ali. E vamos lá, ó. Vamos dar um play de novo. E olha só como que a animação vai estar diferente, ó. Vai estar mais rápida, como se fosse um gifzinho, né? Depois a gente pode alterar a questão do tempo. Não precisa ser tão espaçado, né? E aí a gente tem a montagem da bomba aí. Então, veja que o 3D Studio Max ele permite a gente fazer essas animações, né? Algo que a gente trouxe do Revit para poder estar trabalhando aqui, né? Algo que para mim é muito interessante. Não sei para vocês, mas eu fico impressionado com isso. E aí a gente tem a facilidade de trabalhar também com os materiais e fazer a renderização, que é o que eu vou mostrar agora. Vou abrir aqui a lista de materiais, apertando o M. Eu já tenho aqui a lista de materiais, já tenho alguns materiais que eu já criei. Ah, tá, esqueci, não ativei o meu motor de render. Quando eu falo motor de render, a gente tem que vir aqui e trabalhar então com o V-Ray. Vou trabalhar o V-Ray, eu não sei nem as configurações, vou deixar na configuração básica, tá? Progressivo aqui, Brute Force Like Cache. Só a única coisa que eu vou colocar é colocar um denoise aqui para demorar menos o render. O V-Ray denoise costuma ajudar bastante no render aí. Aqui também posso colocar avançado, só para eu verificar aqui quais são parâmetros que estão sendo utilizados, né? Aí sim, aqui em V-Ray, você tem progressivo. A gente pode mudar, tá? Para buckets ou progressivo mesmo. Vou deixar aqui do jeito que tá. Não vou fazer nenhuma configuração. Like Cache tá com subdivisões de 500. Vou passar aqui, ó. Posso controlar, não vai ser animação. Vou controlar aqui para 500, tá? Vou reduzir um pouco mais essa subdivisão para ficar um pouco mais rápido também. E aqui também o V-Ray já está aqui em Noise Presses. Quanto mais a gente aumenta aqui, maior fica, né, a possibilidade. 128. V-Ray Uncose. Ok. Então aqui já está feito a configuração que eu quero. Vou colocar um mapa de HDR aqui no fundo, né, para a gente refletir a bomba, tá? Então vou vir aqui no 8, vou pegar um material. Material no Environment Effect, a gente coloca um material, agora sim, abre minha biblioteca, da mesma forma que eu fiz lá com o chalé, eu tenho aqui já pronto aqui alguns materiais mesmo, já com configuração de insolação, por exemplo. Vou trazer esse material aqui para aqui. Olha lá, um HDR, né? Eu vou colocar o HDR lá de fundo, tá? Da minha cena. O ideal é a gente criar uma cena, como é um elemento tipo bomba, não é uma casa, né?
o ideal é a gente colocar um elemento para uma imagem de fundo que vai representar de fato, né, porque aqui é uma piscina e tal. Vamos renderizar assim primeiro, depois eu mostro como faz o restante. E aí, rapidamente, ó, como eu tenho separado os materiais que a gente criou lá dentro do Revit, eu posso vir aqui, dar um pique e pegar aqui, ó, a bomba. Então tem o aço vermelho que foi colocado na bomba, tem o aço aqui da parte da bomba aqui na parte frontal e tem o plástico. Foram 3 materiais que utilizamos para criar, né? E aí eu posso substituir esses materiais aqui pelos materiais que eu já fiz. E demoraria um pouco explicar, mas tem que ver como que os materiais funcionam na realidade, né? Então, o aço aqui, eu vou colocar o aço inox que eu já tenho aqui, uma família já pronta, um material pronto. Esse material já está configurado aqui, ó, nas bases deles. Quais são o tipo de reflexo, é, Fresh EOR, né? Que esse aqui seria, como, tipo assim, quando você tem materiais do tipo... materiais com brilhos diferentes, por exemplo, a diferença de um cristal para um vidro, né? A gente controla tudo isso aqui. E isso daqui representa mesmo os EORs, né? De materiais realistas, tá? Então, se a gente tivesse um vidro, por exemplo, a gente pode fazer esse tipo de tratamento. Olha só, tem um vidro verde aqui. Foi um vidro que eu criei, material de vidro. Posso até pedir aqui um Open Preview, para a gente ver ele maior aqui. Vai dar uma travadinha, mas renderiza um pouco melhor o material. Então, essa configuração que eu fiz aqui do material, olha só. Eu tenho aqui o IOR real dele, né? Aqui. Que faz com que meus vidros também fiquem um pouco mais realistas, né? Eu vou trocar o material aqui da minha bomba, ó. Venho aqui, Start Material Tape. Eu vou colocar aqui, ele vai ser esse material emborrachado. Vou até fazer um teste aqui, ó. Vou colocar o mesmo material para os dois, tanto para isso como para a tampa, e depois eu mudo o da tampa. Eu vou mudar ó, o plástico aqui é o mesmo, tá? Uma borracha ali na parte da frente e aqui. O que eu vou fazer nesse material aqui, que é o meu material da bomba aqui, ó. A gente pode observar como que ela está ficando aqui. Vou tirar a linha, né? Só para a gente ver o material. Eu vou colocar aqui, aumentar o brilho dele, como glossiness aqui, para colocando para 1,8. Meu material agora ganha um brilho mais acentuado, ó, com relação ao meu material de plástico, né? Então já tenho aqui como se fosse um molhado ali, né? Uma parte, colocando 9, por exemplo, ó, ele fica mais brilhoso, né? E para complementar esse material, eu posso colocar também os ranhuras que a gente viu lá dentro do material do 3D do Revit, né? Então eu vou colocar aqui um bitmap para poder buscar a textura aqui do DR. Eu tenho várias texturas, né? Eu vou colocar essa ranhurada mesmo, que foi a que eu trabalhei na bomba, lá dentro do 3D Studio, lá dentro do Revit. Então, venho aqui, um bump, para dar o relevo, ó. Ele ficou com essa parte com rugosidade, né? Vamos observar o que está ocorrendo lá na bomba, né? Vou pedir para ele mostrar o material lá dentro da bomba. Olha lá, ganhou essas rugosidades, né? Minha bomba ali está bem com rugosidade. E aí o que eu vou fazer? Aqui na barra de propriedade eu vou reduzir, vou colocar aqui tamanho real e vou reduzir para que os efeitos da bomba ali fiquem um pouco menor, né? Vamos colocar aqui 0,1. Não, estou remapeando ela aqui, né? Não, ficou ruim. Também ficou ruim aumentando. Vamos achar aqui um meio termo, né? Isso. Tá legal. Vou colocar vírgula 1. Vírgula 1. Então nós temos aí ficou bem ranhurado, né? Eu vou tentar diminuir essa intensidade aqui 0,5. 0,05.
Assim que o mapa começa a aparecer, né? Porque também perder o mapa eu não quero. 2,2. Bom, nosso Pomodoro acaba de terminar, o que significa que a gente precisa startar uma nova, mas eu vou então só finalizar aqui. Não vi nem o tempo passar, né? Porque é um software que eu gosto de mexer. Eu venho aqui, vou colocar uma câmera física, só para a gente terminar o render aqui. Configurando aqui mais ou menos aqui uma posição da bomba. Combinou ali com a área, né? E aí aqui a gente coloca aqui para ver onde que a câmera vai estar pegando, né? Aqui, mais ou menos. Vou selecionar aqui a câmera. Select câmera. Vamos pegar aqui a câmera que eu tenho aqui. Configurando uma Canon rapidamente. Vamos colocar aqui divisão por segundos. 125. Aqui está com um target de... Vou colocar um 8. Aqui em mais ou menos céu limpo. Ok. E aí aqui na câmera eu vou fazer uma renderização real. Em tempo real, que eu acho que fica mais fácil. Vou travar minha câmera aqui, para ele ficar sempre aqui na visualização da câmera. Vou começar a fazer o render e vou parar. Só para abrir a tela mesmo. Com ele travado ali. Vou dar um stop. Stop. E vou fazer um render em tempo real aqui. Onde eu posso fazer as visualizações. Ó. Vamos visualizar aqui o que está saindo no render, né? Está saindo bem forte, né? Aqui a luz. Vou selecionar minha câmera. E aí eu vou diminuir aqui. Temos a abertura e temos aqui... Eu vou aumentar, por exemplo, esse efeito aqui da exposição. Uns 10. E aí sim eu vou ter os elementos que eu gostaria de representar, né? Aí com uma renderização do 3D Studio Max. Bom, acho que dessa forma ficou uma imagem mais interessante. Posso ligar aqui um Lens, por exemplo, colocar depois que renderizar, posso brincar um pouco mais aqui com as imagens, né? Adicionando brilho a mais, né, na imagem. Sei lá, talvez seria algo interessante colocar um blur, fazer alguns efeitos aqui de pós-produção, né, na minha imagem, para que ela dê esse tom de realista, né? E, enfim. Bom, diz aí o que você se você está gostando aí do conteúdo do canal. É bom saber, né, de algumas pessoas que gostaram do conteúdo que eu venho postando aqui. E, de fato, né, o YouTube tem cortado o alcance, né? Os vídeos não têm chegado a muita gente, mas é importante que você comente, deixe o seu like, para que sinalize pelo menos que o vídeo está sendo útil para alguém, né? Vou ficando por aqui, deixo aí para vocês fazerem um teste, né, no modelo que eu mostrei. Quem sabe também, né, apresentar aí mais um programa aí que possa solucionar alguns dos seus problemas diários aí com maquete eletrônica, né, que é o 3D Studio Max. De fato é uma ferramenta complexa, mas assim, quem aprende com toda certeza se apaixona por uma ferramenta dessa que tem, né, todas essas formas de se trabalhar e apresentar algo que fique mais real, né? Vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.